Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E no episódio de hoje do nosso podcast Expatriada na Terapia, vamos falar sobre expectativa versus realidade. E aí, que expectativas foram criadas quando você começou a imaginar a sua vida morando no exterior? Porque eu vou te falar o que eu imaginei quando eu comecei a pensar em morar fora, né? Eu falei, nossa, eu vou ter só amigos gringos, eu vou ganhar em euro, eu vou andar de ônibus, mas não vai ser mais de ônibus no Capão, eu vou andar de ônibus, aqueles de 2 andares, chique, coloridinho, entendeu? É isso! Eu vou chorar, mas eu vou chorar em Paris. E aí expectativas foram criadas, onde eu pensei, no duro, no pior das hipóteses, eu vou estar sofrendo aonde? No exterior, morando fora, viajando, entendeu? Comendo, falando, fazendo amizade, tudo em inglês, né? Ai, que chique! E aí? Porque até eu tinha uma visão assim, né? Logo que quando eu tava no ensino médio, eu tava saindo da escola, indo pra casa nada, eu tava indo pra a outra escola que eu trabalhava de assistente de classe. E aí o meu grupo que andava, claro, né, com o quê? 15 anos, 16 anos, tu anda no meio da rua, né? Só que em São Paulo, no Capão Redondo. E aí veio um Fusca assim, ó, que tava passando no meio da rua e o meu grupo ali fechando a rua. E quase fui o quê? Atropelada. E aí eu uso essa referência até hoje, mulher. Eu digo assim, ué, eu podia ter morrido atropelada por um Fusca no Capão Redondo. Olha lá, no pior que acontecer aqui na Europa, pelo menos eu tô na Europa. Pelo menos o quê? Foi o avião da Ryanair que caiu e eu morri no avião da Ryanair? Se foi num acidente, seja lá o que for que acontecer aqui na Europa, eu vou sair minha cara estampada no Fantástico. Brasileiro imigrante morre. Olha lá, tinha quantos brasileiros naquilo lá? Eu. Enfim, rindo da desgraça, que é o quê? A nossa cultura brasileira é muito disso, né? Da gente rir da nossa própria desgraça, né? E aí, quando você pensa de expectativa versus realidade, pensa assim, nossa, eu vou estar em Paris, eu vou estar na Europa, eu vou estar em Londres, eu vou estar na Espanha, eu vou estar em Portugal. E o que eu tenho a ver com isso? O ruim vai ser melhor do que aqui no Brasil. Aí muitas de nós viemos morar fora com essa ideia de que, nossa, expectativa no duro tá tudo certo, o saldo vai ser positivo. E aí, quando você vem morar fora, você descobre que não é bem assim, né? Não é porque tá em Paris que chorar em Paris dói menos, não é mesmo? Às vezes dói até mais, porque chorar em Paris significa que você está chorando longe do colo da sua mãe, pelo menos uns 15 mil quilômetros aí de distância. Não é mesmo? Que você sofreu um acidente, ficar doente no exterior, não é um ficar doente igual lá no Brasil, onde você sabe como é que funciona o SUS, você tem convênio de saúde, você tem uma amiga para te ajudar. Aqui não, aqui é ficar doente na Europa. Aí você descobre que o ficar doente na Europa, peraí, não é aquela ideia que você tinha aqui, ó, no imaginário, a expectativa que você criou. Aí você descobre que, eita, será que não era melhor estar doente no Capão Redondo? Porque, né, lá eu tinha uma rede de apoio. Lá eu podia chegar na farmácia e comprar os remédios que aqui até paracetamol tá pedindo receita. E aí você tem que pegar, se resolver em outro país, longe da tua rede de apoio e ainda sem os seus medicamentos de estimação. A sua psicóloga não tá dizendo que isso é certo, ok? Eu só tô falando que sim, que a gente tem uns medicamentos de estimação, que é o quê? Que é aquele medicamento que você tá acostumada, que você queria tomar e aqui não pode, tem que pegar uma receita. Pois é, não tô falando o que é certo e o que é errado, o que eu tô dizendo aqui são os fatos, que eu sei que você cria uma expectativa do que é morar na Europa, do que é trabalhar na Europa, do que é ganhar em euro, do que é viver aqui, do que é a neve. Ah, mulher, você que mora fora há um tempo sabe o que eu tô dizendo. Resgata ali aquela tua memória
de quando você pensou, nossa, eu vou morar na Europa ou nos Estados Unidos, né? Agora eu tô com vários clientes nos Estados Unidos e vai ter neve. Nossa, fala que você não pensou isso. Você falou, nossa, vai ter neve. E aí você falou, aquela neve igual do filme, bonita. Aí você já pensou na Frozen, né? Você quer brincar na neve? E aí pode ser que no primeiro dia de neve você achou maravilhoso, falou, nossa, que legal, ai meu Deus, é muito gelado, tem que andar mais devagar, senão escorrega, né? Nossa, esse tênis aqui não tá sendo o suficiente, tô sentindo frio assim, ó, tá molhando meu pé. Eita, cheguei com o pé molhado no trabalho, agora eu vou passar frio o dia inteiro. O primeiro dia foi hahaha, engraçado. Pode até já ter ficado chateada, mas aí quando você viu, ó, o terceiro dia da neve, que a neve branquinha, linda, ó, virou história. E aí a neve já virou aquela lama gelada derretendo, os bonecos de neve tudo derretido, parecendo filme do terror. E aí, olha só, isso aí mostra muito, né? A expectativa versus a realidade. E se tem uma coisa que eu falo para as minhas clientes é imaginar é diferente de viver, mulher. Então, quando a gente imagina, quando a gente idealiza, quando a gente cria uma expectativa, ela tá cheia de esperança, desejo, vontade, sonho, o que é muito bom. Porque sim, porque ajuda a gente a impulsionar para a vida, a ter um gostinho daquilo que a gente gostaria antes de alcançar. Porém, a realidade é diferente. Imaginar é diferente de viver. E aí não tem como falar desse assunto sem falar das frustrações. Então, quando você chega e aí você descobre que a realidade tem chuva, frio, vento na bunda, que aluguel é caro, que dividir casa com um monte de gente estranha é horroroso, que você tá muitas vezes sem amigos, o que você tem mesmo são colegas ou pessoas ali que se juntam pelas mesmas dores ou por estarem na mesma fase, a fase de não ter amigos, a fase de não ter rede de apoio, ou só o fato de ser brasileiro, ou só uma pessoa que mora no seu bairro, né? E aí pronto, virou amigo, mas não é bem assim. E aí a realidade começa a ser mais cruel, de que, ok, eu ganho em euro, mas eu odeio esse meu trabalho. Ou eu ganho em euro, mas as minhas contas são em euro. E aí tu vai e liga pra tua mãe, pra tua irmã, pra sua família pra reclamar. Aí você sabe que se você ligar pra eles pra reclamar, você ainda vai escutar aquele clichê maravilhoso, que é assim, ué, tá ruim, volta. Falei pra você não ir? Ou tem dois tipos de família, né? Mais de dois, quer dizer. Ou tem aquele que fala, ué, volta? Tá ruim, volta. Ou tem o que fala, ué, tá reclamando de quê? Pelo menos você tá na Europa. Aí eu vou te dar um gostinho disso daí. Porque a minha mãe era uma dessas que falava, nossa, não sei o que você tá reclamando. Eu, faxineira, limpando, né? Limpando, dividindo casa. Eu dividi a cama de casal no primeiro ano. Né, gafanhota, dividi a cama de casal com uma mulher mais desconhecida. Depois a gente virou amiga, né? Porque também morando, deitando na mesma cama não tem como, não é mesmo? E aí eu ligava pra minha mãe pra dar uma reclamadinha, porque reclamar faz parte do ser humano. Tá tudo bem se você reclama de vez em quando. Isso não significa, né, que você é uma pessoa negativa, que você é uma pessoa... Não. Reclamar faz parte. Mas calma lá, não tô te dando licença poética pra só ficar reclamando na sua vida, ok? Mas aí voltando pra história de minha mãe. Minha mãe era uma dessas, que eu ligava, dava uma reclamadinha, falava uma coisa que não era legal, e olha que eu era positiva master, porque de onde eu vim, meu Deus, o que eu tava vendo aqui, eu tava achando tudo divertido, né? Se lá eu me lascava, eu até que tava achando umas coisas divertidas quando eu me lascava aqui. Né? Eu via isso de maneira positiva, mas aí minha mãe não perdia a oportunidade. Eu dava uma reclamadinha, eu falava de uma coisa que não funcionava, que não era legal, né? O médico, ou o transporte público, né? O frio, ou tá muito cansada de fazer faxina. Aí minha mãe falava, não sei por que reclama, tá na Europa. Bom é aqui, né? O bom mesmo é aqui, né? Pegar o metrô lotado, né?
E aí você fala, nem reclamar eu posso. Mas aí qual foi a minha vingança? Era isso que eu ia contar. A minha vingança foi quando eu trouxe minha mãe pra cá, pra mim vir passar o Natal comigo, ela passou, acho que deu um mês que ela passou aqui comigo. Aí tudo bem, né? Que a conta dela ter vindo aqui ficou bem cara, né? Nossa, ela foi embora e eu fiquei pagando as contas de ter ficado com ela um mês aqui. Mas aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar, ela ficou em casa uns dias e eu ia, voltava, saía mais cedo, tinha flexibilização que era dezembro, então tinha uns dias que já ia tirar off e tal, a gente foi viajar, tudo. Mas teve um dia que alguma coisa que ela ficou o dia inteiro em casa e eu trabalhando, e aí quando eu voltei, ela reclamou. Aí eu virei pra ela, veio a mulher expatriada querendo se vingar, não querendo perder uma oportunidade. Aí eu falei, é agora a hora da minha vingança. Aí eu virei pra ela e falei, ué? Tá na Europa? Tá reclamando do quê? Tá na Europa? Tá achando coisa pra reclamar? Aí ela virou pra mim, me olhou de canto de olho. Aquele canto de olho que você sabe que mãe olha, né? O canto de olho que pode fulminar. Ela falou, pra você ver. Mas parou de reclamar. Não falou mais nada, né? Mamãe despatriada experimentou o gostinho do que é ali ter um perrengue chique. Encarar a expectativa, o que ela esperou de, opa, um mês na Europa, pra realidade do que é um mês na Europa no inverno, inclusive, não é mesmo? E aí, nesse episódio, eu quero trazer para você 3 erros maiores que você comete com relação à expectativa na imigração, morando fora. E isso, fica calma, mesmo que você esteja morando aqui há mais de 10 anos como eu, vai te ajudar esse episódio. Fique calma. E quero te trazer aí 2 soluções para lidar com essa questão, ok? E aí tem mais um ponto, antes da gente falar dos erros e soluções, que é quando a gente fala sobre expectativa e realidade morando fora, morando no exterior, a gente acaba esbarrando num outro assunto, que é sobre o que é sucesso. O que é sucesso para você? Porque quando a gente tem aquela expectativa de algo, né? O sucesso, eu alcancei o sucesso, deu certo. E isso é muito forte na gente que vai morar fora, porque o que quer dizer que a minha expectativa deu bom, eu acertei os números da Mega Sena, isso, eu alcancei o sucesso, ou isso aqui é o sinal de que eu tô dando certo. E muitas vezes quando você começa a viver a realidade, viver o que você sonhou, você descobre que o que você achou que era sucesso, que achou que era uma realidade boa, maravilhosa, não é bem assim. E aí você começa a fazer um ajuste do significado do que é sucesso, do que é bom e mal, do que você quer. E quando você tá indo morar fora, o sucesso é uma coisa. Quando você chega nos primeiros anos, é uma coisa. Quando você passa já do perrengue dos primeiros anos, já é outra coisa. E eu não digo nem só os primeiros anos da imigração. E aí eu tenho um lugar de fala também, pessoalmente. Porque eu cheguei com 20 e poucos anos. Então eu tinha aquela ideia ali de morar fora. E aí cheguei aqui, 20 e poucos aninhos, do que ia ser sucesso, do que era bom, do que eu queria curtir, do que era prioridade na minha vida. E depois que passei dos 30, virou outro. Não foi só o passar os primeiros 5 anos morando fora, mas também a minha idade, a minha expectativa mudou. O que eu gostaria mudou. Então, eu quero que você comece a analisar isso também, de que quando você começa a pensar no que você esperava, do que você imaginou e o que você está vivendo é diferente, e aí você começa a lidar com essa frustração, de pensar, mas será que necessariamente esse diferente é ruim? Será que necessariamente isso aqui não tá legal? Porque quando você cria uma expectativa, é quase que a expectativa tá aqui no alto.
E aí quando você vai viver, que é diferente de imaginar, a realidade fica um pouco mais aqui embaixo. E aí você começa a olhar para os lados, se comparar e vem uma sensação de insuficiência, de falta. E essa insuficiência, essa falta incomoda emocionalmente, não incomoda? E aí pode ser porque você está comparando a tua vizinha, a tua amiga de trabalho, ou até a tua amiga que imigrou com você e qual que é o estágio da vida dela na carreira dela, como que é o nível dela do alemão, do inglês, qual que é o status dela de número de amigos, ou até mesmo ela é casada, ela tá solteira, ela comprou casa, carro, ela tirou habilitação. Entra essa comparação também. E aí você usa o outro para ver, junto com do que você esperava, com a tua expectativa, se eu tô meeting o que eu imaginei, eu tô atingindo a minha expectativa. E aí você fica ali vivendo na insuficiência, na frustração e fica ali remoendo aquele sentimento junto com a comparação. Agora vamos olhar aqui os erros de você estar criando expectativas. E eu já começo ajustando um pouco esse termo de erro em criar expectativa. Talvez não é nem o erro de você criar a expectativa, ok? Mas o que você acaba fazendo? Como psicóloga, eu uso uma base teórica, que é a TCC, que é cognitivo comportamental. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente trabalha com comportamento. Basicamente, aconteceu um fato lá na tua infância, na tua adolescência, como jovem adulto, seja o que for, a primeira vez que você teve um impacto, de uma situação. E aí você tomou um comportamento. Então vamos pensar, você levou uma canetada na cabeça. E aí, ai, doeu. E aí o que você fez a partir disso? Você passou a mão na cabeça, você ficou longe da pessoa que ameaçou jogar uma caneta na tua cabeça. E aí você continua a repetir esse comportamento na sua vida toda. Até que chega um momento que algo faz você agir diferente. Então, ia levar a canetada. Então levantaram a mão e iam dar a canetada. E aí você saiu correndo. Até que teve um dia que quem fez isso foi, sei lá, o teu filho. E aí teu filho tinha 3 anos e ia te dar uma canetada. E você falou, eu não vou sair correndo, eu vou catar a caneta da mão dessa criança. Aí foi lá, mudou o comportamento. Você foi lá, em vez de sair correndo para não tomar uma canetada, como você fez quando você tinha 12 anos, na 4ª série, você foi lá e partiu pra cima da tua criança de 3 anos e catou a caneta da mão dela. E evitou tomar uma canetada. Você vê? Tecnicamente, o mesmo fato, a mesma situação, só que em momentos diferentes. Você começou ali, você repetiu o comportamento de fugir. E quando o passar do tempo, algo mudou no cenário. E aí você mudou sua atitude. Exemplo bobo, mas é assim que o comportamento funciona. E aí você coloca isso para situações mais sérias e relevantes, que você pode dizer, como que você lida com o amor, como que você lida com uma traição, como você lida quando o outro falha com você. Em tudo isso entra. Então, dentro da abordagem teórica do comportamento, o que é a expectativa? A expectativa, quer dizer, não o que é a expectativa, né? É um erro criar expectativa? Não. A TCC diz que não é um erro criar expectativa. A gente vai criar expectativa. Então não tem jeito. Aquela piada que fizeram, né, que é assim... Ai, crie tudo, crie cabritos, galinhas, cachorros, gatos, mas não crie expectativa com as pessoas. Mentira, não tem como passar pela vida sem criar expectativas, porque foi como eu falei no começo, a gente cria expectativas até porque é uma forma do nosso cérebro se motivar, entender e ter um gostinho do que é aquilo que a gente está correndo atrás ou do que é aquilo que a gente está desejando. Então, criar expectativas vai ter que acontecer. Mas, qual que é o erro? E o primeiro erro que eu quero falar aqui para você,
que é transformar a expectativa numa sentença, numa certeza. Ou seja, você pegar e pensar, se eu for morar na Europa, serei muito rica. É uma certeza. Aí se eu chego na Europa e eu não sou rica, eu não tenho sucesso, aquilo que eu imagino como riqueza ou sucesso, já era. Me frustrei, quebrei a expectativa, lascou de vez, eu sou errada, eu sou uma farsa, eu sou um fracasso. Vê só? E não, criar uma expectativa não é uma certeza, não é uma sentença. Vamos pensar daqui para frente, olha lá, ajustar o significado da palavra. Então, criar expectativa são, na verdade, criar hipóteses, possibilidades e não uma lei, uma sentença que se eu faço isso, vai ter aquilo, certo? Até porque existem muitas variações das coisas e das situações. Então, se a gente tem uma crença muito rígida em algo, se é isso, tem que ser aquilo, quando aparece, não é nenhuma variação de 8, apareceu pro 80. Não é nem que você é um fracasso e virou uma moradora de rua na Europa e não tem trabalho e não fala a língua e não tem roupa e não conhece ninguém, não tem um dinheiro. Não é que a gente tá falando disso. A gente tá falando, às vezes, uma variação do 8 pro 50. Onde, ok, eu tenho um trabalho, mas não é um trabalho que eu imaginei. Talvez é um trabalho que eu não ganho tanto quanto eu preciso ou gostaria, entende? Eu falo a língua, mas ainda não tô com um nível de inglês ou de alemão que eu consigo me comunicar de uma forma que eu tô sentindo que eu sou eu. Vê só? As variações. Isso ajuda a gente lidar com a frustração, com os sentimentos que são gerados por não ter alcançado aquela expectativa idealizada. Mas lembra o que eu falei no começo? E vou repetir. Imaginar e idealizar é diferente de viver. É diferente. Não tô falando que é errado. Não tô falando que é pior. Não. O erro, mulher, que você comete é você criar uma expectativa e transformar essa expectativa em certeza e não em hipótese e possibilidade. Até porque tem um lado bom disso daí também. Às vezes você imaginou que você ia morar no exterior para melhorar só o seu inglês, para melhorar o seu alemão. Quando você viu as razões para você ficar, o seu estilo de vida, o seu trabalho, os amigos ou até um relacionamento, olha lá, você falou, opa, dá para ficar aqui mais do que 1 ano ou 2. Eu tenho mais razões para ficar do que para ir embora dentro do que eu tinha, do prazo que eu tinha estipulado. Olha como que a expectativa alinha agora, só pelo fato da gente ter tirado aquele ponto de vista de eu criei uma expectativa e a gente entrar para outra frase de que é a minha expectativa é morar fora até o meu idioma melhorar. Mas e aí? E se o seu idioma melhora e você tem outras razões para ficar mais? E aí você aumentar a sua expectativa de ficar morando fora? Percebe? Então é tanto pro bom quanto pro ruim. A gente lidar com essa quebra de expectativa faz muita diferença. Segundo erro, você percebe que quando você pensa em expectativas, elas mostram as suas crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita. Então, eu acredito que o amor dói. Eu acredito que o que vem fácil, vai fácil. Eu acredito que quando eu tiver dinheiro, eu vou ser mais feliz. Eu acredito que quando eu tiver o meu passaporte, aí eu não vou ter problema nenhum. Que quando eu tiver o meu visto definitivo de residência,
Tudo vai ser mais fácil e eu vou dormir melhor, não vou ter nem mais insônia. Vê, tudo isso são crenças que a gente conecta para eu tendo uma coisa, alcançando X coisa, eu vou alcançar o Y. E olha lá, não necessariamente isso que vai acontecer. É igual a crença do ser feliz na sexta-feira, ser feliz no final de semana. Às vezes o final de semana é super sem graça, tedioso. PS, tá tudo bem viver o tédio, né? A gente fala aqui que tá tudo certo viver o tédio e o vazio. Mas você fica naquela expectativa, segunda, terça, quarta, quinta, pensando, ai, o final de semana, tô vivendo pelo final de semana, tô vivendo pelo final de semana. No fim, sábado e domingo, você nem tem muita coisa pra fazer, nem é tão legal assim. Às vezes a véspera do que você tanto espera, que é a sexta-feira, né? A véspera do final de semana, que é o que você tanto espera, a sexta-feira, é mais legal, é mais emocionante do que o próprio final de semana que você estava esperando. E por quê? Isso se explica completamente no seu emocional. Porque você tá naquela expectativa de chegar ao final de semana, você tá animado. Você chegar e falar, era isso. E tem gente que sente isso com as próprias conquistas. Já escutei em terapia a gente sentir isso indo pra Disney. Então tinha aquela vontade de ir pra Disney. Nossa, todo mundo fala da Disney, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Chegou na Disney que achava que era um inalcançável. Foi legal, mas, nossa, muita fila. Nossa, qualquer lanche lá, qualquer doce era super caro. Foi bom, mas é isso, tô de volta. Nossa, voltei mais cansado do que foi. Sendo que se fosse falar com essa pessoa antes dela ter ido, na véspera, falado, nossa, eu tô indo pra Disney, finalmente eu vou saber como que isso acontece. Vê? Viver a expectativa da realidade, às vezes é até melhor. Então você vê como que a gente precisa dessa animação, mas você vê que também a quebra da expectativa para a realidade, ela também é necessária? Outra coisa que eu escuto muito das minhas clientes expatriadas, que tinha o sonho de trabalhar nas grandes tech. Então tinha o sonho de trabalhar no Google, tinha o sonho de trabalhar na Meta, no Facebook, tinha o sonho de trabalhar no LinkedIn, sei lá. Põe o nome aí da empresa que você acha que é o símbolo do sucesso. E aí, a criatura, eu vou falar isso com muito amor, mas a senhora vai lá, faz tudo para entrar nessas empresas. E aí tem aquela expectativa de falar, nossa, é a melhor empresa do mundo, é a empresa que manda em tudo nesse ramo aqui. Eu vou crescer, vou ter oportunidade de crescer, eu vou ter oportunidade de ser criativa, vai ter comida de graça, vai ter happy hour. Vou até poder jogar sinuca no intervalo, vou poder trabalhar de casa, seja o que for. Dá um nome aí do que é pra você a empresa do sucesso. E aí minhas clientes vêm falando isso. Aí quando foi trabalhar naquela empresa, nossa, às vezes a lua de mel com a empresa durou 6 meses, 1 ano. E aí falou, nossa, não era o que eu imaginei. A minha expectativa era diferente disso daqui. Eu não tava esperando viver isso. As coisas que eu achava que eram boas, agora vivendo a realidade, não. A minha expectativa versus a realidade do que é trabalhar numa super empresa, numa tech. E aí a pessoa começa a viver a realidade e fala, e agora? Porque tudo que eu coloquei como sucesso, cheguei lá e olhei e falei, opa, quero voltar, tem como? Não é bem isso. Vê que foi o que eu falei mais cedo hoje no episódio, que o imaginar é diferente de viver, lembra? Quando você começa a viver a realidade do que é trabalhar numa tech, do que é trabalhar na empresa XPTO, o que é trabalhar de casa 100% remoto. Tem gente que foi viver isso e não gostou. Outras pessoas amaram. O que é morar no exterior? O que é ter a família longe? Tem gente que achou que era bom, tem gente que achou que era ruim. Quando foi viver, que ficou sabendo. Então você vê a importância de você realmente olhar para a expectativa que você teve com relação àquilo, olhar para a realidade que você acessou e começou a viver e alinhar isso e pensar, tá, primeiro,
É diferente o que eu imaginei do que eu tô vivendo. Mas isso é bom ou ruim? Eu prefiro? Tem algum ajuste que eu gostaria de fazer? Será que o sucesso idealizado e o que é sucesso para mim hoje não mudou de nome? O que eu precisava antes, o que era importante para mim antes e o que é importante para minha versão agora, será que também não mudou? E aí isso permite ajustar isso, sabe? E aí entramos pro terceiro ponto, que eu amo falar com as minhas clientes sobre isso, que é sobre a rigidez. A rigidez no pensamento, a rigidez no seu plano de vida, o seu plano de carreira, o seu plano de relacionamento, de constituição de família, de sucesso, de dinheiro. Essa rigidez no plano da vida, ela traz sofrimento. Porque plano colocado no papel, perfeito. No papel aqui eu tô dando tudo certo. Quando começa a partir o plano para ação, tem umas coisas que vão mudando, né? Tem umas coisas que são, opa, saiu do que estava planejado. Opa, faltou dinheiro aqui. Opa, tem uma viagem que eu quero fazer ali. Opa, tem um desejo aqui que tá maior, mais latente. Opa, fiquei doente, quebrei o pé. Minha família precisou de mim. Opa, comecei um relacionamento. Vê só, a rigidez gera sofrimento. Se mediante as nuances da vida, quando você começa a tirar o plano do papel, só da expectativa e começa a viver aquilo e tem mudanças no caminho, ou até percepções suas que mudam, ou desafios que você não imaginou que tinha ou não contou que tinha, e aí começa a acontecer, se você não permite ajustar, flexibilizar esse plano, vai ter sofrimento, vai doer. E aí tem uma psicóloga muito antiga que eu conheço, que ela dizia: quanto mais rígido formos, mais vamos sofrer. Quanto mais flexível é a pessoa, mais feliz, capaz de ser feliz ou de encontrar a felicidade, ela é. Forte isso, né? Porque se você for pensar, imagina a rigidez como um pau de aço. E aí tem que passar num lugar muito estreito. Muito estreito. E é uma barra ali que você vai passando, vai batendo. Ou se é tão rígido que não vai mover, não vai. A barra de aço não vai mudar o formato dela. Então ela vai ter que bater até destruir a parede de concreto. Imagina o esforço maior que tem que ser feito, imagina o tempo maior que gasta, a destruição que é gerada, tudo porque você, essa barra de ferro, ficou rígida demais nas situações que se abriram. E aí imagina que a pessoa que é flexível é uma pessoa que é flexível como a água. A água, ela vai. E aí vem o quê? Vem uma pedra no caminho, a água passa. Tem um corredor estreito, ela vai também. Tem obstáculos pelo caminho, flui. Não estamos dizendo que não sente, que não tem que mudar o curso, que não tem que adaptar, que talvez não dá uma demoradinha, porque daí, tem uma barreira ali, então vai demorar. Então a água vai ter que encher tudo para ir transbordar. Então não quer dizer que também vai ser rápido. Só, eu sou flexível, então quer dizer que quanto mais flexível, mais rápido as coisas acontecem. Então, não, eu tô sendo flexível, não tá acontecendo? Não, calma, não é assim. Mas que sofre menos, dói menos. Eu não tenho como não pensar nesse exemplo também de flexível e rígido das pessoas que guardam mágoa e as pessoas que simplesmente, assim, fica mal, perdoa, pede desculpa e segue. Pronto. A pessoa que ela fica guardando mágoa, ela fica remoendo aquilo. Ela fica anos, meses, sei lá, fica perdendo tempo, ou não vou nem dizer perder tempo, mas gastando tempo pensando naquilo e remoendo aquele fato. Enquanto a pessoa que é flexível, enquanto a pessoa que consegue
perdoar e ser perdoada, ela ela fica mal, ela, né, porque é uma situação que gerou mágoa, tristeza, dor, mas ela vai lá, ó, consegue seguir. Deu um chabu aqui, deu uma coisa ruim, nossa, chateada, a amizade terminou, aconteceu algo que eu não esperava. Ela vai lá, perdoa, levanta, aceita, sacode a poeira e segue como a água. E aí não tô dizendo o que é o certo ou o errado, mas tô dizendo que as consequências de você, mulher, de ser rígida no seu plano de que tem que ser assim, igual que eu criei como expectativa. Quando você fica rígida desse jeito, você sofre. Tem consequências essa rigidez. Quando você se permite ajustar essas expectativas, ajustar o plano, ser flexível como a água, olha lá, tu pode até sofrer, pode até doer um pouco, mas a consequência é conseguir seguir e aí parar de doer. Acaba que essa analogia também fica muito como o que é a aceitação. Mas eu imagino que o aceitar não é cavar um buraco e se enterrar. O aceitar é isso, né? Aconteceu. E fluir. Fluir como a água de uma cachoeira. Vai. Foi. Não se enterrou. Aceitou e seguiu a vida. E essa é a solução. A primeira solução que eu coloco. Esse ajuste de ser flexível para você poder aceitar e seguir a sua vida. Fluir com a sua vida. E o segundo ponto, a segunda solução, eu sei que é muito difícil a gente conseguir atravessar a frustração das coisas não serem como a gente gostaria que tivesse sido. Atravessar a frustração, a tristeza, a mágoa, a culpa. Porque muitas vezes quando a gente não alcança a expectativa que foi criada, a gente também se culpa, tem vários sentimentos envolvidos. Não é só a frustração individual, mas é se culpar. Nossa, olha, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse feito aquilo daquele jeito. Ou até de generalizar, de não foi como eu esperava, viu? Eu sou uma burra, viu? Eu sou uma incapaz, eu sou uma perdedora, sabe? E não necessariamente. E aí, a segunda solução que eu te digo é buscar a terapia. Porque a terapia, ela te ajuda com uma chave mestra, que é o quê? A gente não tem como mudar o passado. A gente não tem como mudar aquilo que não deu certo. Você tá tentando, quebrou a cara, a expectativa foi criada e você não conseguiu alcançar. E aí você tá frustrada, é difícil de aceitar, você tá rígida naquela situação, você tá em sofrimento, tá se culpando, sentindo um fracasso, uma perdedora. A terapia ela vem para te ajudar a olhar para essa mesma situação, porém com um novo olhar e conseguir ressignificar. Ressignificar não é mudar o passado que já foi escrito, mas é mudar o teu olhar para as coisas que aconteceram. É conseguir olhar com mais compaixão para você, principalmente, não só para as outras pessoas, porque se você daqui, muito provavelmente, para os outros você consegue passar um pano. O negócio é para você. Com você, você é uma carrasca. Mas como é que eu consegui mudar de país, consegui um emprego, mas ainda não consegui aquele emprego? Mas como que eu tô falando o idioma, mas eu não tô falando o idioma fluente? Ah, fulano não fala, mas acontece, né? Pro outro você entende e para você não. A terapia ela te ajuda a trazer não só o ressignificado para as situações que aconteceram, mas também trazer compaixão para com você. Porque sem compaixão, mulher, com você mesma, não tem como você permitir ser flexível e ajustar a rota dos seus planos, a rota da sua vida. E não é uma fórmula simples. Se fosse simples, eu falava, então, anota aí, ressignifica, tenha compaixão e ajusta o plano e segue. Bora, GPS, bota isso aí no GPS. Eu sei que não é fácil, porque tem os seus sentimentos envolvidos nisso aí. E é para isso que a terapia funciona. E ressignificar é diferente
de se conformar. É igual eu falei de aceitar, é diferente de se conformar. Se conformar é você pegar, cavar um buraco, sentar dentro e falar, é isso, né? Então é isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não, calma. Foi isso, não tenho o que fazer com o passado, mas eu tenho algo sobre a fazer daqui pra frente. E aí, com ressignificar, com compaixão, com ajuste de rota, seguindo em forte, encontrando tua força ali, eu te ajudo a seguir no seu caminho de mulher imigrante expatriada, certo? Eu vou falar igual eu falo para as minhas clientes em consultório. Eu sei que hoje foi muita coisa, mas sente, absorve, tá certo? Se for para ficar com uma frase do episódio de hoje, eu quero que você fique com a frase de que expectativa não dói porque existe. Ela dói porque você resiste, certo? Então fica com essa aí. A nossa terapia dessa semana em grupo, né? Com essas reflexões. Se você gostou, coloca um comentário aqui embaixo, coraçãozinho amarelo da nossa comunidade, ou encaminha também esse episódio para outras mulheres expatriadas aí pelo mundo, que com certeza a gente pode ajudar e aumentar a nossa comunidade de mulheres imigrantes brasileiras por esse mundo, ok? Beijo, boa semana e te vejo semana que vem, quarta-feira, às 6 da manhã, Irlanda, aqui de novo.